Ok, vamos lá. Então, a gente está buscando compreender como que a gente pode ficar cada vez mais sensível a essa pessoa que é o Espírito Santo para sermos guiadas por ele, né? E como acabamos de ver, a oração em línguas, ela nos conduz a muitos momentos de intimidade com o Espírito, onde vamos ser beneficiados e abençoar outros de diversas maneiras, não é? E aí, nesse momento, ele estará nos guiando. Agora, avalie comigo. Eu estou querendo que o Espírito Santo me oriente num determinado assunto. Eu estou lendo a palavra, eu estou orando em línguas para que fique mais sensível para ter revelação em relação àquela palavra que eu estou lendo, para uma compreensão mental daquilo ali, para que eu guie minha vida por aquele entendimento que está aqui na palavra. Mas eu preciso entender que quem libera a revelação que está por trás da letra é o Espírito Santo. Então, eu preciso aprender a meditar na palavra. É muito lindo isso. Por quê? Porque à medida em que eu fico pensando e me lembrando daquele texto que eu li, ele vai, pouco a pouco, me mostrando os mistérios escondidos dentro daquele texto. E é interessante porque a palavra do Senhor, ela não pode ser isolada. Exemplo, eu pego um versículo, só ele, e fico nele. Não. Eu preciso ler o contexto em que foi escrito aquela palavra. Eu preciso buscar por que foi escrito, quem escreveu, o que estava acontecendo naquele momento. E tudo isso vai me ajudar a ter uma compreensão natural daquilo que está escrito, ok? Mas acima disso tudo que eu preciso buscar, vem o Espírito Santo me dando o sentido real pelo qual aquelas palavras foram escritas naquele momento. E é a meditação que me traz isso. Então, exemplo, eu acordo de manhã, faço meu momento com o Senhor, estou ali orando, adoro, canto, depois eu pego a palavra, leio um determinado texto e ok, tive um nível de compreensão. Só que aí eu vou começar a cuidar da minha casa, e aí eu vou lavar um monte de prato. Estou lá lavando e de repente o Espírito de Deus me faz compreender que aquilo ali vai muito mais além do que eu estava pensando. Que o que ele queria dizer faz conexão com um outro texto que eu tinha lido e que ele está revelando que o pai queria falar isso naquele dia. Como seria a aplicação daquela palavra na minha vida hoje? Se eu preciso dar um conselho a uma pessoa, eu vou entender a circunstância, a situação em que aquela palavra precisa ser aplicada, a forma correta de aplicar. Entenda, amados, tem todo um mistério ali que só o Espírito Santo pode dar. Mas para isso eu preciso ter calma, tranquilidade, sem afobação, para que ele traga de dentro para fora o que é que está por trás daquela palavra. Amém? Então, a meditação da palavra, o descansar pensando numa palavra é muito precioso, é muito importante para que haja os níveis de revelação, né? Quando nós meditamos na palavra, nós alimentamos a nossa fé, como eu disse, que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir da palavra. Você não ouve uma vez, às vezes você precisa ouvir várias vezes a mesma palavra para poder só então você compreender o mistério que está ali por trás. Às vezes você conhece uma palavra tantos anos, num dado momento, quando você vai ler de novo, ela tem um outro sentido para a sua vida. O que é isso? Espírito Santo trouxe revelação. Pela palavra, pela meditação, a nossa vontade começa a ser inclinada
para aquela palavra, somos estimulados a obedecer aquela palavra, a viver aquela palavra. Então, isso é muito precioso. Passamos a pensar correto das coisas. Por quê? Às vezes foi construído em mim um entendimento de que determinada coisa era daquela forma. Quando eu começo a ler a palavra e medito nela, eu vou entender que a coisa não é bem assim. E aí eu passo a quê? Eu passo a seguir aquela nova orientação dada pela palavra. Então a meditação também vai nos trazer uma condição para ser aptos para as boas obras. Se eu leio de manhã, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Eu li, ok. Aí tô eu lavando os pratos, não, vou agora varrer a casa. Tô eu varrendo a casa, aí vem aquele pensamento, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Aí começa a vir todos os feitos de bondade do Senhor. O Espírito Santo começa a mostrar para mim, tá vendo essa plantinha? Foi bondade do Senhor. Tá vendo esse sol que tá brilhando? É bondade do Senhor. E eu vou começando a ter vontade de agradecer a Deus aqueles atos de bondade dele com as nossas vidas. E aí brota dentro de mim o desejo de louvar ao Senhor, porque ele é bom. Então, tudo isso vai nos adestrando para fazer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É pela meditação que adquirimos tudo isso. Amém? Legal? Seguindo a questão da palavra, uma outra prática espiritual que também está atrelado à meditação da palavra é a confissão dessa palavra. Porque se com tua boca confessares, se com tua língua falares, aquela palavra que vai sair carregada de poder, ela vai cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Então, o ser humano, ele precisa entender de que Deus deu para o homem o direito legal de estar sobre essa terra e disse para o homem que governasse. E o homem governa como? Pela palavra. Pela palavra. Queridos, você já percebeu que por mais que se escreva alguns decretos, é preciso ler esses decretos? É preciso que a lei saia falada? Que o comando saia pela boca? Você já percebeu que Deus lá no Éden disse ao homem, tá aí os animais, dê a ele nomes. Então o homem teve que falar. O homem teve que declarar com a sua boca a palavra para que as coisas fossem criadas. Então é por meio da palavra que eu libero a confissão. É preciso para que eu libere a palavra profética. Você imagine, o Espírito do Senhor está dentro de nós. E ele é um espírito profético. O que é profético? Ele declara aquilo que ele quer que aconteça. Então, quem ele vai utilizar para a declaração da palavra? O corpo de Jesus que anda na terra somos nós. Então, quem é a minha boca? É a boca de quem? É a boca de Cristo na terra. Então, eu abro a minha boca e eu declaro a palavra. E o Espírito de Deus se encarrega de carregar aquela palavra de poder e executar a vontade do Pai. E é assim que acontece. Então, a confissão da palavra é mais uma forma de estarmos ligados ao Espírito e sermos guiados por ela. Porque eu preciso que você entenda que o Espírito Santo ele agora vai direcionar a sua vida. Então, se ele quer que algo aconteça com você, ele vai lhe mostrar na palavra, ele vai te dar a revelação e ele vai dizer para você, fale agora. E é você quem tem que falar. Ah, eu vou ser poderoso na terra. Ah, eu vou ser abençoado. Ah, o Senhor me deu isso, isso, agora eu sou assim, assim. Então é você que tem que falar. É você que tem que confessar. Amém? Uma outra forma da gente se tornar sensível é nos deixando envolver pela adoração, né?
É contemplando a glória e a beleza do Senhor, como já havíamos falado, que nós levantamos dentro de nós um estado sensível para ver a glória de Deus. Presta atenção, o Espírito de Deus facilmente ele nos vai mostrar a glória de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para glorificar o Pai. Toda a glória ele dava ao Pai. Tudo que ele fazia era o que o Pai mandava. Tudo que ele executava aqui na terra era porque ele ouvia o Pai dizer, ele via o Pai fazer, ele repetia e dava a glória ao Pai. E o Espírito Santo, ele faz a mesma coisa com a gente agora. Ele enche a gente de uma visão de quem é o Pai por meio da palavra e de uma visão de quem é Jesus e do que Jesus fez. E essa visão faz com que nós venhamos a contemplar. E quando nós contemplamos em adoração, nos rendendo a Ele, estamos adorando. E é interessante que a adoração, ela é recíproca. Ela é assim, deixa eu falar. É assim, quanto mais eu adoro, mais eu me torno parecido com quem eu adoro. É o que está lá no Salmo 115. Torne-se parecido com eles quem os adorem. Ele estava falando ali na questão de quem adora ídolos. Quem adora ídolos vai ficar parecido com quem adora. Então, se eu adoro um ídolo de pau e de pedra, esse pau ou pedra não ouve, nem vê, nem fala. Eu vou ficar igual a ele. Nem ouço direito as coisas espirituais, nem vejo as coisas espirituais, nem falo as coisas espirituais. Mas se eu contemplo a Jesus, se eu contemplo a Deus e passo a adorar a Deus, automaticamente aquilo vai e volta, me transformando, me fazendo ser igual a quem eu adoro. Então, a adoração é extremamente importante para crescermos, para cada vez mais sermos levados por esse Espírito à imagem de Jesus Cristo. Porque é isso que ele veio fazer, viu? Ele não vai desistir até nos fazer ser iguaizinhos a Jesus. Ele já iniciou esse processo, ele não vai parar. E ele só conclui quando o nosso corpo for totalmente glorificado. Quando ele conseguir glorificar esse corpo aqui carnal, aí ele descansa. O trabalho dele é esse. E nós somos cooperadores dele. Amém? E uma outra forma, e essa forma, estamos já terminando, viu? É o jejum. O jejum não muda Deus, não vai modificar o que Deus está determinado, mas o jejum faz a gente descobrir o que é que Deus está determinando. E cooperar aqui na terra com o que Ele está determinando no céu. Veja, a palavra do Senhor diz, se ligares na terra o que está sendo declarado no céu, essa ligação vai fazer com que tudo aconteça. Então, nós precisamos saber o que é que está sendo dito no céu para a gente dizer aqui na terra. O jejum, perdão, o jejum, ele vai deixar o nosso espírito à vontade dentro de nós, porque estamos dizendo, Senhor, estamos mortificando a carne, porque desejamos algo. Desejamos uma liberação maior de revelação, de entendimento, de discernimento do Espírito. É como se fizéssemos um combinado com o Espírito Santo. Quanto mais eu mortifico a minha carne, Espírito Santo, mais você vai me revelar você e os seus mistérios. É simplesmente isso, para nos dar cada vez mais essa sensibilidade. E é interessante porque, às vezes, nos dispomos a esse jejum porque nós queremos. Mas, muitas vezes, é o próprio Espírito quem diz que estamos precisando fazer jejum, porque ele quer nos revelar algo mais profundo. Amém? Isso é muito lindo, também é um assunto que rende bastante, né?
A outra prática que podemos fazer para sensibilizar-nos à voz do Espírito é uma vida de louvor. Não é apenas o louvor cântico, melodia, cântico, toque, instrumento, não. É uma vida de gratidão. Muitas situações da nossa vida vai nos provocar a murmurar, a reclamar. Oh, amados, isso é tão real. Dia a dia nós somos desafiados e sempre é uma tendência da nossa alma, da nossa carne, abrir a nossa boca e reclamar de situações. Mas escute, a murmuração, ela é algo que ela afasta a presença do Espírito, a liberação do Espírito, a alegria do Espírito. A murmuração, quando a gente lê a palavra, a gente vai vendo, ela foi ponto estratégico que foi usado e que trouxe tanta tristeza para o coração de Deus, trouxe ira para o coração de Deus, irritabilidade. Por quê? Porque quando eu murmuro de uma determinada situação, é como se eu estivesse dizendo assim: Deus, você não está cuidando de mim, você não está me ajudando, você não está. Essa situação aconteceu porque você nem está no governo da história. O senhor está permitindo isso para mim por quê? Eu não estou bem? É como se você estivesse reclamando com ele as circunstâncias que acontecem com você. Amados, preste atenção, a palavra do Senhor diz que não cai uma folha sequer. Se o Senhor não permitir, quer dizer, existe todas as coisas. Na verdade, essa parte das folhas não está na palavra, não. Mas a palavra diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu amo a Deus, não amo? Você não ama? Amo. Então tá. Eu entreguei minha vida a Ele. Então, todas as coisas que vai acontecer agora vai cooperar para que o Espírito Santo trabalhe algo em mim. Tem coisa que é para tirar minha paciência, mas na verdade é o Senhor tá trabalhando a minha alma para que ela adquira a paciência que já está no meu espírito. Porque a paciência é fruto do espírito, ok? Tá lá no meu espírito, ele produz isso. Mas a minha alma não tem. E aí aquela circunstância vai fazer com que eu busque do espírito a paciência e cresça em perseverança, em amor e tal, e tal, e tal. Então, aquela circunstância que aconteceu era para aquilo acontecer, para que eu desenvolvesse a paciência. Mas o que é que eu faço? Murmuro, reclamo. Quando eu começo a fazer isso, eu afasto, eu atrapalho o trabalho do Espírito Santo em me regenerar, em me restaurar a minha alma. Então, eu preciso me submeter a Deus. Como? Com uma vida de louvor, agradecidos em todas as coisas. É fácil? Não. Mas o Espírito Santo está aqui para ajudar a gente nisso. E lembre-se, ele empoderou o nosso espírito com a lei do Espírito da vida, que nos dá a condição agora de ser aquilo que ele quer que a gente seja. Amém? Então é por aí que a gente anda. Uma vida de louvor vai nos deixar sendo guiados facilmente pelo Espírito. Porque uma coisa, eu estava pensando, uma coisa é o Espírito Santo pegar na mão da gente e sair guiando a gente. Venha, minha filha, por aqui, por aqui. Outra coisa é ele pegar na mão da gente e ter que arrastar a gente, porque a gente está empancado numa determinada área da nossa vida. E eu acredito que ele não vai ficar o tempo todo insistindo, ok? Ele é muito educado, ele é muito fino e ele vai sempre nos levar em amor para um determinado lugar. Precisamos cooperar com ele. E finalizando, temos a questão do esperar, né? Esperar, por quê? É um trabalho que o Espírito Santo está fazendo, o tempo é dele, a estação é dele, a hora é dele, inclusive a forma de agir é dele. Eu só tenho que o quê?
me submeter e esperar o tempo e o modo que ele vai trabalhar. Uma coisa é certa, a palavra do Senhor diz assim, que ele que começou uma boa obra em nós, ele há de aperfeiçoar e nos entregar perfeito, intactos, alinhados com a vontade do Senhor. Então, esse trabalho é dele. E nós somos o quê? Para a gente finalizar, colaboradores do Espírito Santo. Aí, eu queria terminar lendo essa parte aqui. Colaborar com o Espírito Santo. A caminhada com Deus é uma caminhada de parceria. Amém? Não esqueça disso. Muitas pessoas não compreendem o papel delas no agir de Deus e por isso ficam com uma postura passiva. O que é passividade, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. É aquela coisa assim. Não é Deus que vai fazer? Então, ele que faça tudo sozinho. Não é bem assim. Eu quero que você entenda que o governo, a direção é dele, não é minha, é dele. Agora, eu preciso acompanhá-lo, segui-lo, ir após ele. Jesus disse, vinde após mim. Então, se ele deixou o Espírito Santo vai estar fazendo o mesmo trabalho. Ele vai e eu vou sendo guiada, vou indo atrás. O que é guiada, amado? É alguém na nossa direção na frente. Olha, isso e é interessante que a gente pode ver um guia, né? O guia turístico, por exemplo, ele vai levando a gente e vai dizendo, olha, isso aqui é assim, aconteceu tal tempo assim, isso aqui fez parte de tal época, tal situação aconteceu, tal fulano viveu aqui. Ele vai explicando ao longo do caminho tudo o que vai acontecendo. Mas ele vai na frente e nós vamos atrás. Como? Aprendendo, ouvindo, entendendo. Se um guia turístico vai entrar numa determinada situação e ele precisa que a gente, todo mundo agora baixe, porque a gente vai passar por um lugar bem apertadinho, bem estreitinho, tem que obedecer. Baixar e ir por aquele lugar. Então, é por ali que a gente vai, porque o Espírito de Deus sabe todas as coisas. E é Ele quem determina o que temos que fazer. Mas não quer dizer que eu vou ficar simplesmente parada e vou querer ser uma nova criatura, tudo perfeito, tudo lindo, descansando. Não é assim não, amado. Não é assim não. Temos uma colaboração, uma obediência a seguir após Ele. Amém? Então, aí eu estava falando aqui, achando que não precisam fazer nada, que Deus vai fazer tudo. Temos como exemplo a ressurreição de Lázaro, pois Jesus deu a função aos homens de retirarem a pedra. Sendo assim, os homens tiveram que colaborar com o agir de Deus, eles receberam uma direção e obedeceram, e assim o milagre pôde acontecer. Mas o que é colaborar com o Espírito Santo? Nada mais é do que colocarmos em prática as instruções que recebemos do Espírito Santo através de todas as outras práticas espirituais. Ou seja, colaborar com ele exigirá o uso de todas as outras práticas. Então, ela coloca aqui: nós oramos em línguas, jejuamos, meditamos, confessamos, adoramos, louvamos, esperamos e o Senhor manifesta ao nosso coração, trazendo suas verdades, suas vontades e nos direcionando o caminhar a seguir para sermos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. E com a fé que nós edificamos através da oração em línguas e alimentamos através da meditação na palavra, nós conseguimos seguir toda e qualquer instrução que o Espírito Santo desejar. Mesmo as que pareçam absurdas aos olhos naturais, como andarmos sobre as águas ou tirar água de uma rocha, obtendo assim o resultado que o nosso coração deseja. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Amados, olha, vai ter momento em que o Espírito Santo vai pedir pra gente coisas que a gente não imagina. Que a gente vai dizer assim, não, eu não consigo, não, não tem condições, não, é impossível acontecer isso. Mas olha, se todas as vezes nós olharmos para o Espírito e pensarmos o seguinte, ele é fiel, ele é todo-poderoso, ele é o mais sábio, ele é, ele é leal, ele é, como eu posso dizer, queridos, ele é capaz, ele é capaz. Então, quando a gente olha para o caráter dele, a gente tem confiança de se entregar a ele e obedecer, né? Então, o que que vai acontecer? Ele vai fazer acontecer milagres após milagres nas nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos desenvolver essa caminhada até aquele dia que chegarmos na glória. Amém? Não desanima, se em algum momento tropeçar, volta, conversa com ele, te arrepende, sabe? Volta, pede perdão, se humilha debaixo da potente mão do Senhor, que ele no seu tempo oportuno vai te exaltar, ele vai te ajudar, ele vai te compreender, ele vai te sustentar, ele vai te ungir, ele vai botar bálsamo nas tuas feridas, ele vai te sarar. Amados, ele é maravilhoso. Não existe outra pessoa mais especial na face da terra do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tremendo. Eu nem suporto falar muito sobre ele, porque sem ele nada a gente pode fazer. A capacitação que ele deu ao nosso espírito nos deixa habilitados a entrar na dimensão espiritual. Mas mesmo lá na dimensão espiritual, buscando todas as nossas vitórias para aqui, para a nossa vida natural, precisamos de um guia lá do outro lado. Na dimensão espiritual, precisamos estar segurando na mão dele, ele segurando na nossa. Porque só ele conhece os mistérios de Deus, só ele sabe por onde andar, né? Então é através dele que a gente vai vencer, a gente vai conseguir todos os dias. É o pão nosso de cada dia. Não se desespere, não queira as coisas da noite para o dia, sabe? Ele compreende, há fases, há crescimentos na nossa vida. Uma hora a gente é bebê, outra hora a gente é mais adultinho, né? Mais crescido, depois a gente fica mais maduro, e tudo ele compreende na nossa vida. Vai ter situações que a gente vai ficar desesperado e que a gente vai querer ficar até bravo com ele, mas aí a gente para e vai conversar com ele como quem conversa com o melhor amigo, a pessoa mais compreensiva do mundo. E ele revela por que está acontecendo, como que está acontecendo, o que, que a gente vai fazer para sair daquela situação, né? E se a gente cair, ele perdoa, levanta a gente de novo. Filhinhos, ele lá em João, ele diz filhinhos. Ele chama a gente de filhinho. Se a gente cair, confessa o nosso pecado, começa de novo. Amém? Ele é maravilhoso. Agora, precisamos dar espaço para ele. E essas práticas espirituais não é nada miraculoso, não é nada coisa do outro mundo. São práticas que vai ajudar no nosso dia a dia a estar mais perto dele. Porque o que precisamos é isso. É isso. É comunhão com ele. É vida com ele, é amizade com ele. Amado, se disser para mim que eu preciso correr 10 quilômetros para ficar mais perto dele, eu vou correr 10 quilômetros para ficar mais perto dele. Vocês entendem isso? Não é o meio, é o que a gente precisa. O que a gente quer é estar com ele. Amém? Deus abençoe, Deus faça crescer, Deus faça abundar nessa graça e nessa comunhão. Olha, Deus te faça abundar na comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Amo muito vocês.